Olá, nós estamos aprendendo sobre os dons do Espírito Santo e nós aprendemos já sobre a palavra de conhecimento e agora nós queremos estudar um pouco sobre a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é um dom do Espírito, pertence ao Espírito Santo e é um dom tremendo porque ele traz sobre a nossa vida algo que não é inato, não é algo que nasceu com a gente, né? Mas vem por revelação de Deus. Então vamos orar, pedir para que o Senhor nos ensine, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar esse tempo onde nós vamos ler a Tua palavra e queremos compreensão, Pai, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, daquilo que o Senhor quer despertar no nosso espírito. Então, Pai, traz sobre nós essa compreensão, esse entendimento e essa graça, Pai. Nos ensina porque o Senhor é o único mestre, é o único que pode nos ensinar todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Então, nós vamos falar sobre a palavra de sabedoria. Nós não podemos falar sobre a palavra de sabedoria sem falar sobre a própria sabedoria. Existe uma palavra hebraica para sabedoria no Velho Testamento, que é a palavra chokmah. A palavra chokmah, ela aparece em um texto bíblico onde Bezalel e Aholiabe são duas pessoas que estão ali no meio do povo de Israel, no meio dos hebreus, e a Bíblia diz que Deus encheu esses dois homens e outras pessoas que estavam com eles de sabedoria, entendimento e conhecimento. E a palavra sabedoria, nesse caso, é a palavra chokmah. A palavra chokmah, ela ganha uma conotação, nesse caso de Bezalel, é uma conotação de habilidade ou destreza ou maestria, porque ele ficou encarregado de fazer toda a arte e todos os utensílios do tabernáculo. Então, com sabedoria, Deus colocou sabedoria sobre esse homem para que ele pudesse executar essa função no tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde Deus iria acompanhar os filhos de Israel pelo deserto. Era um templo móvel, era uma tenda onde Deus iria habitar, onde ele iria se revelar e aonde ele iria ter um contato com o povo de Israel. E para que Deus pudesse estar nesse tabernáculo, ele encheu Bezalel e Aholiabe de sabedoria, porque a sabedoria de Deus é uma sabedoria que prepara aquilo que Deus tem de propósito, aquilo que Deus tem de projetos de Deus são executados com sabedoria. Por isso, ele enche Bezalel e Aholiabe de chokmah, de sabedoria, né? Outra parte muito importante que acaba utilizando muito esse termo é o livro de Provérbios, Jó e Eclesiastes, que são 3 livros que contêm muita chokmah, muita sabedoria, né? E eles falam ali, principalmente no livro de Provérbios, que o temor do Senhor, isso é repetido em alguns textos, o temor do Senhor é o princípio da chokmah, é o princípio da sabedoria, apontando que a sabedoria pura de Deus, é uma sabedoria que existe dentro do homem, que pode existir dentro do nosso coração, desde que nós nos submetemos ao Senhor, nós estejamos sujeitos ao Senhor, nós tenhamos o temor do Senhor, ou seja, o Senhor está envolvido no governo dessa sabedoria, na administração da sabedoria que Ele entrega para nós. Amém? Então isso é muito importante, porque sem o Senhor na nossa vida, sem Deus na nossa vida, sem o Pai estar envolvido nas nossas vidas, a sabedoria acaba se corrompendo, acaba se perdendo na interpretação humana. Então a sabedoria divina é uma sabedoria pura e nós podemos contaminar a sabedoria se o nosso coração não estiver sujeito ao Senhor, nós não estivermos debaixo da potente mão de Deus. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Outra coisa interessante sobre chokmah é que chokmah não é uma sabedoria filosófica.
né? Não é uma sabedoria no campo das ideias, sabe? Quando uma pessoa ela tem muitas ideias, às vezes não faz nem sentido para qualquer um de nós, e as pessoas acabam admirando aquela pessoa por causa da sua filosofia, das suas palavras, das suas ideias, a maneira como ela apresenta essas ideias é uma maneira diferente, as pessoas elas são atraídas por esse tipo de filosofia. Mas a sabedoria de Deus não é essa filosofia humana, não é a interpretação mental a respeito dos fatos da vida, ou a respeito de como que a vida se desenrola nessa terra, a partir de uma ótica puramente humana. A nossa mente é uma mente muito fértil. Deus criou o nosso cérebro com uma capacidade incrível, incrível. E o mais interessante é que nós podemos elaborar ideias, podemos elaborar conceitos, podemos elaborar razões, raciocínios, nós podemos fazer tudo isso com a nossa mente, mas nada disso tem a ver com a sabedoria de Deus, né? Algumas pessoas acabam olhando para essas ideias, olhando para esses conceitos, olhando para toda essa filosofia e considerando essa filosofia como algo divino. Nossa, essa pessoa ela tem uma inteligência acima da média. Isso não é sabedoria chokmah, não é a sabedoria divina, mas é a sabedoria humana. Então existe uma diferença entre essas duas sabedorias, né? Então é muito importante nós compreendermos como que a sabedoria ela funciona, né? A sabedoria de Deus funciona, porque a palavra de sabedoria é uma porção da sabedoria de Deus, né? É um atributo divino, né? No caso do Novo Testamento, a palavra grega para sabedoria é a palavra Sofia, com PH, Sofia. A palavra Sofia, que aí já entra o pensamento grego, né? Os gregos eles são muito fissurados em educação, muito fissurados em filosofia. O pensamento grego é a base das educações, do que a gente tem hoje, nas escolas, por exemplo. Tem muita influência da sabedoria grega, Aristóteles, Platão, etc. Isso acaba influenciando muitos pensamentos que nós recebemos em escolas, né? Mas isso não é Sofia. A Sofia não é a filosofia grega, não é a filosofia de Platão, de Aristóteles e outros pensadores, Sócrates. Não tem nada a ver com essas pessoas, apesar dessa sabedoria, dessa filosofia deles, em muitos momentos ser uma sabedoria aparentemente muito boa. Mas perceba que existe uma diferença muito grande entre a Sofia, o chokmah, e a filosofia e a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens, por mais atrativa que ela seja, por mais interessante que ela seja de estudar, ou de conversar, ou de falar, né, não é uma sabedoria que existe a presença de Deus. Ela exclui Deus. É uma sabedoria que te torna Deus. Torna você uma pessoa, um ser que pensa por si mesmo, que age por si mesmo e que não depende de absolutamente ninguém, principalmente de um Deus. Então ela exclui a figura de Deus e acaba interpretando a pessoa de Deus como uma energia, como uma força ou qualquer outra coisa, né? Como um conceito, é um conceito teórico, não é um conceito prático. Então a filosofia, ela alcança, a filosofia humana alcança esse tipo de sabedoria humana, mas isso também não é sabedoria divina. Parece que a palavra de sabedoria vai nos dar essa filosofia de graça. Não, não é isso que a sabedoria bíblica faz com a nossa mente. Amém? Então, no Novo Testamento, 1 Coríntios 1, 24, diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo aos coríntios é que Jesus é a própria sabedoria, é o próprio poder de Deus. Então a sabedoria, ela é personificada em Provérbios. Eu sou a sabedoria, por meu intermédio foram criadas todas as coisas. E no livro de João, você vê que no princípio era o Logos, era o Verbo, e o Verbo
era Deus e o Verbo estava com Deus, e por meio do Logos, por meio do Verbo, todas as coisas foram criadas. Então a sabedoria, ela é Jesus, a revelação de Cristo, a revelação de Jesus na minha vida, na sua vida, nos dá acesso não só a uma pessoa, mas a uma pessoa que é a própria sabedoria. Então a sabedoria Sofia, a sabedoria Chokmah, ela é relacional, ela nos aproxima de uma pessoa, ela não é simplesmente um conceito para nos deixar extremamente inteligentes, extremamente sábios, não, ela nos faz nos aproximar de Deus através do próprio Jesus Cristo. Então a sabedoria, ela é o Senhor Jesus. Em Colossenses 2, versículo 2 e 3, diz assim a palavra: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então a fonte da sabedoria é o próprio Senhor Jesus, que é Deus. Então nós caímos novamente naquele texto que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É muito importante compreender esse mecanismo, porque você vai acessar uma sabedoria que é uma pessoa, a pessoa de Cristo é a própria sabedoria, e nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. A sabedoria tem muitos tesouros para a nossa vida. Nós podemos ser conduzidos por essa sabedoria e construir muitas coisas e alcançar muitos propósitos de Deus. Amém? Então é muito importante entender que a sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Biblicamente, ele é o próprio Senhor Jesus. Então a sabedoria, uma definição bem singela, é o que fazer com os dados ou os fatos. Então, por exemplo, você tem o conhecimento. Conhecimento são dados, são informações, um conhecimento é algo que você tem como base, mas o que fazer com esse conhecimento cabe à sabedoria. Ou seja, a sabedoria, ela não existe sem o conhecimento. O conhecimento pode existir sem a sabedoria, mas a sabedoria, ela atua em cima dos fatos, em cima dos dados, em cima das regras, em cima das leis. Todo conhecimento, para que ele possa ser colocado em prática, então ele vai ser utilizado pela sabedoria. Conhecimento sem sabedoria não passa de informação. O que você faz com a informação pode ser chamado de sabedoria. Amém? Então, guarda bem isso, porque muita gente tem muita informação, muito conhecimento, mas nenhuma sabedoria. Então, a pessoa tem o conhecimento da palavra, tem o conhecimento da Bíblia, tem o conhecimento das coisas referentes ao Senhor, tem o conhecimento da história, tem o conhecimento da teologia, tem o conhecimento sobra na mente dele, mas ele não tem nenhuma sabedoria para aplicar esse conhecimento, para colocar em prática esse conhecimento e construir alguma coisa ou chegar em algum propósito divino. Então é importante você e eu entendermos esse processo da sabedoria. A sabedoria se apropria do conhecimento de Deus e ele transforma esse conhecimento em ação, transforma esse conhecimento em algo físico, em algo palpável, é um processo de construção. Então, a sabedoria ela é um atributo divino, ela não é inata. Você e eu não nascemos com a sabedoria de Deus. Nós nascemos com um cérebro, nascemos com uma capacidade do cérebro de se desenvolver. A compreensão acontece com a nossa vivência, com a nossa experiência e com o nosso estudo. Tudo aquilo que nós adquirimos no nosso cérebro vem da nossa vivência. Algumas coisas vêm da nossa linhagem, através da epigenética. Essas coisas vêm todas de maneira natural, não vêm de maneira sobrenatural. Ou seja, elas vêm do próprio homem, ou elas vêm dos nossos pais, do ambiente que nós vivemos, do mundo, ou de alguma formação que nós fazemos, ou dos nossos próprios estudos, dos nossos próprios esforços. Mas o conhecimento e a sabedoria de Deus, eles não vêm do esforço humano, mas vêm da revelação
de Deus. Deus dá a sabedoria. Deus dá a sabedoria. Né? A sabedoria, ela vem de Deus, é uma dádiva, não é uma conquista, não é resultado do esforço humano, não é resultado do meu estudo, não é resultado da minha capacidade, da minha audição, não, é resultado da minha busca de Deus. Ou seja, a fonte da sabedoria, dessa sabedoria, a sabedoria Sofia, a sabedoria Chokmah, a fonte é o próprio Senhor. E quando você busca Deus, quando você busca o Senhor, você está indo numa fonte. E essa fonte pode te alimentar de sabedoria, pode te alimentar de conhecimento. Então, através dele, você recebe de graça algo que é sobrenatural, como Bezalel e Aholiabe. Eles foram ali inspirados por Deus para poder construir o tabernáculo, para construir a arca, né, o propiciatório, para trabalhar com estofo azul, púrpura, carmesim, ouro, prata, bronze, né, pedras preciosas. Eles construíram o tabernáculo através da sabedoria. Eles tinham o conhecimento e eles também tinham a sabedoria, a maneira como eles transformavam aquele conhecimento em execução. Bem, então, a sabedoria é algo tremendo, irmão, tremendo, é algo muito, muito forte. Né? Outra coisa que nós temos que perceber no Novo Testamento é que o livro de Tiago ele traz alguns versículos em Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 18, ele fala muito da sabedoria e ele coloca uma diferença entre a sabedoria divina e a Sofia e a sabedoria humana, a sabedoria divina versus a sabedoria humana. Então, no versículo 13 de Tiago, fala assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno parecer as suas obras. Então, o primeiro texto, no versículo 13 de Tiago 3, diz o seguinte: se você tem sabedoria, se você tem Sofia, você vai mostrar essa sabedoria em mansidão. Ou seja, a sabedoria, ela apresenta uma característica de mansidão. Ela não é violenta, né? Ou seja, as obras da sabedoria, elas acontecem em paz, em mansidão. E isso é muito importante, porque a sabedoria, ela não força ninguém, ela não violenta ninguém, ela não agride ninguém. A sabedoria não vem para agredir. A sabedoria vem para conduzir, aconselhar. A sabedoria vem para direcionar de maneira mansa. Né? O salmista escreveu: guia-me mansamente às águas de descanso. Quando você recebe um conselho sábio com a sabedoria divina, você recebe aquilo com mansidão. Você está sendo guiado com mansidão de sabedoria. Isso vai produzir obras na sua vida que são feitas com mansidão. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Versículo 14 diz: mas se pelo contrário, se vocês têm em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Aqui ele está dizendo outro tipo de atitude. A atitude de uma pessoa que tem uma inveja amargurada e um sentimento faccioso. Ou seja, ele coloca pessoas de um lado e ele fica do outro. E ele diz que ele é melhor do que a outra pessoa. Então a sabedoria, ela não é assim. Ela não gera uma inveja. Puxa, que inveja que eu tenho do Salomão, que inveja que eu tenho do Davi, que inveja que eu tenho do Daniel, que inveja, né? Então esse tipo de inveja, isso não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não produz uma pessoa amargurada, não produz uma pessoa facciosa, uma pessoa contenciosa, ou seja, eu vou brigar com você. Nós vamos fazer uma disputa de sabedorias. Nós vamos disputar para saber quem tem razão. Isso é sentimento faccioso. Né? Você já viu disputa de pastores, disputa de pessoas, de irmãos, né? Ou de igrejas? Não, a gente está certo, você está errado, a nossa interpretação bíblica está certa, a sua está errada. Isso tudo não é sabedoria do alto. Por isso é muito importante a gente avaliar o fruto.
Pelos frutos os conhecereis. O Senhor falou, você vai ter que avaliar a árvore pelo seu fruto. Se o fruto é facção, divisão, se o fruto é nós contra eles, ou nós contra vocês estão errados, nós estamos certos. Se esse é o fruto, irmão, isso não é sabedoria divina, porque a sabedoria divina, ela não vem para dividir, mas ela vem para reconciliar, ela vem para unir, ela vem trazer a verdade de Deus. Ela não cria contenda. Volta no versículo anterior. Ela tem mansidão. Mansidão. Não vai entrar em contenda, não vai entrar em discussão, não vai entrar em fofoca, não vai entrar em diz que me diz, que essa situação toda. Isso daí atrai as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são humanas. E a facção, a divisão, ela está dentro da carne humana, é uma das obras da carne. Então a sabedoria, ela não vai produzir esse tipo de coisa. Ela vai produzir o quê? Mansidão. Né? Então é muito importante compreender. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. A sabedoria desce. Ela não sobe, ela desce. Né? Antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria que desce lá do alto, ela não é terrena, não é animal e não é demoníaca. São 3 termos para a sabedoria humana que descrevem exatamente o que essa sabedoria é para Deus. Deus fala assim, essa sabedoria aqui é terrena, ela faz parte do sistema desse mundo, faz parte do sistema da terra. A terra tem uma sabedoria, o mundo te traz uma sabedoria, e a palavra de Deus diz, não vos conformeis a este mundo, ou ao sistema desse mundo. Não deixa que a sabedoria do mundo, o conselho dos ímpios, te deem alguma direção. Não se assente na roda dos escarnecedores. A sabedoria humana é uma sabedoria terrena. Outra coisa, a sabedoria humana é uma sabedoria animal, produzida pelo cérebro humano, que é um animal. Nós somos animais, né? Mas somos animais racionais. Então essa sabedoria, a sabedoria humana é uma sabedoria animal, produzida de maneira natural, sem a presença do Espírito Santo, sem o sobrenatural de Deus. Não existe Sofia, não existe Chokmah, não existe sabedoria de Deus. Então é importante você direcionar o teu coração para buscar algo que vem de cima. E por último, a sabedoria humana, ela é demoníaca, porque quando o homem caiu, o homem se tornou a imagem e semelhança do diabo. E o diabo começa a governar o mundo com a sabedoria, que é uma sabedoria pervertida. Ele tinha uma sabedoria, mas ele perverteu essa sabedoria. E o resultado é que o mundo jaz no maligno. Então a sabedoria humana, ela está corrompida. Por isso que a sabedoria divina, ela desce do alto. Deus não vai usar a tua sabedoria, Deus não vai usar a minha sabedoria, Deus não precisa dessa sabedoria, porque ela é terrena, animal e demoníaca. Deus não vai transformar essa sabedoria. Não. Ele vai dar a sabedoria que desce do alto. É uma sabedoria que vem, que não é fruto do seu trabalho, não é fruto do teu esforço, não é uma obra, mas é um dom, é uma dádiva, é um presente. Deus te dá. E do jeito que Deus te dá, Deus também pode tirar. Então é um presente de Deus. Não existe mérito humano na sabedoria divina. Não há mérito humano. O crédito dessa sabedoria é o próprio Senhor. Por isso que Ele dá liberalmente para as pessoas, porque Ele não divide a sua glória com os homens. Então ele entrega a sabedoria de graça para aquele que pede, aquele que busca. Amém? Versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, aonde você vê confusão e toda espécie de coisas ruins, ali não tem sabedoria. Se você vê uma igreja onde existe confusão direto, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo é a inveja e sentimento faccioso que vem de uma origem. A origem é a sabedoria humana, terrena, animal e demoníaca. A origem da inveja, do sentimento faccioso, é essa interpretação humana
sobre a palavra, ou sobre as pessoas, sobre os irmãos, sobre os ministros, sobre a igreja, sobre o grupo. Isso é uma interpretação que vai gerar confusão, porque não está vindo de Deus, está vindo do homem, que o homem foi influenciado pelo inimigo, pelo diabo. E aí você tem uma sabedoria que divide as pessoas, que causa inveja, que causa confusão. Amém? Então é muito importante entender sobre isso. O versículo 17 ele dá com clareza o que é a sabedoria. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Ela não é impura. Ela não se corrompeu. Ela não tem nada desse mundo. Ela não se corrompeu, é pura. Depois que ela é pura, ela é pacífica. A palavra é depois pacífica, então ela produz paz. A sabedoria do alto é pura e depois pacífica. Então imagina você estar numa fonte de águas, água mineral, a água sai da fonte pura. Você pode beber aquela água. Depois que você bebe aquela água, ela produz paz. Assim é a sabedoria. A sabedoria impura é quando você chega na fonte e você começa a misturar a revelação de Deus com a interpretação humana, ou com o ponto de vista humano. Aí ela deixa de ser pura e passa a ser uma sabedoria humana, né? A sabedoria que não produz paz, não é pacífica. Depois ela é indulgente, tratável. O que é tratável? Tratável é uma sabedoria que produz uma pessoa disposta a mudar, disposta a ceder, disposta a se quebrantar na presença de Deus. Então a sabedoria, ela produz uma pessoa que aceita conselhos, que está de ouvidos abertos para ser corrigida, ela gosta da correção. Por isso o Provérbios fala que se você repreender o sábio, ele te amará. Se você repreender o tolo, ele vai te odiar. Então não repreenda o tolo, porque o tolo está movido pela sabedoria humana, mas o sábio não, ele é tratável, ele é pleno de misericórdia. A sabedoria do alto é plena de misericórdia. Então não olha para situações com um olhar crítico, mas com um olhar de misericórdia. A misericórdia é o último recurso, é quando você estende para uma pessoa que não merece a graça de Deus. Quando você estende o favor, o livramento, a absolvição, isso é misericórdia. Quando você é movido pela sabedoria de Deus, você é uma pessoa que tem misericórdia, que não vai julgar, que não vai condenar, que não vai criticar, mas você estende a misericórdia sobre as pessoas. Outra coisa que a misericórdia, ela dá bons frutos. Entenda uma coisa, todos nós damos frutos. Alguns frutos não são bons, são maus, e outros são bons. A pessoa que é movida pela sabedoria divina, ela dá bons frutos, são frutos bons. Aqueles que, quem se alimenta desses frutos, cresce, consegue se desenvolver, é edificado. A pessoa que se alimenta desses frutos, ela consegue restauração, consegue salvação, consegue cura. Amém? Outra coisa que a sabedoria do alto ela é imparcial. Ela não toma partido. Ela não fica do lado de um em detrimento do lado do outro. E essa é uma situação muito difícil para nós fazermos, humanamente falando. A gente sempre acha que um está certo, outro está errado. É o conhecimento do bem e do mal que trouxe o problema para a nossa mente. Então a gente acha, não, o conhecimento do bem é legal, o conhecimento do mal é ilegal. Alguns preferem o mal, outros preferem o bem. Mas tanto o bem quanto o mal mataram Adão, mataram o homem. O conhecimento do bem matou, o conhecimento do mal também matou. A sabedoria é imparcial. Ou seja, a ótica da sabedoria divina é uma ótica celestial. Ela não é uma ótica humana, onde a gente fica se degladiando aqui, se dividindo. A gente não toma partido quando a gente está sendo movido pela sabedoria divina. E sem fingimento. A sabedoria divina não precisa fingir. Por quê? Porque ela age de maneira natural ou sobrenatural. A gente não precisa criar uma máscara de sabedoria. Quando a sabedoria divina está sobre a nossa vida, a nossa atitude ela é a mesma em todos os lugares.
A gente não precisa colocar uma máscara de religioso, uma máscara de sabedoria, uma máscara de sábio, de inteligente. A gente não precisa de nada dessas coisas que o mundo apresenta. Então, a sabedoria divina, ela é sem fingimento algum. Amém? Então, só para resumir esse texto de Tiago, capítulo 3, versículo 13 até os 18, a origem da sabedoria. A sabedoria divina, ela vem do alto e desce sobre a nossa vida. É uma dádiva divina. Ela não vem de baixo. Nada do que você vai estudar aqui embaixo é a sabedoria divina. Nada do que você vai ouvir aqui na terra é a sabedoria divina. A sabedoria divina, ela desce do céu para a terra. Ela desce do céu para as pessoas que pedem, para as pessoas que imploram a Deus: Senhor, eu não tenho sabedoria, eu me humilho na tua presença, eu não sei o que fazer e eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Então ela vem do alto. A sabedoria terrena, ela é ascendente, ela é inferior, ela está caída, ela foi corrompida pelo pecado e ela é da terra, ela não é do céu, né? A natureza da sabedoria divina é pura, pacífica e moderada. Já a natureza da sabedoria humana, ela é animal, ela é instintiva e ela é diabólica, ela é demoníaca, né? A motivação da sabedoria de Deus é a misericórdia e a sinceridade, enquanto a motivação da sabedoria humana é a inveja amarga e a ambição egoísta. As pessoas querem sabedoria porque elas têm uma ambição de crescer, uma ambição de prosperar, uma ambição de ter poder, uma ambição de ter riqueza. Elas têm uma ambição egoísta, elas querem para ela. Isso é a sabedoria terrena. Então elas invejam as pessoas por quê? Porque elas são avarentas, elas são egoístas. E aí elas querem, na ambição delas, elas querem ter poder pelo poder, né? Riqueza pela riqueza. Elas querem controlar suas vidas sem a presença de Deus. Elas querem dominar o seu ambiente sem a sujeição ao Espírito Santo. E isso cria ambição egoísta. Não tem propósito divino nessa sabedoria. Ou seja, você vai enriquecer, eu vou enriquecer, mas não existe propósito para a riqueza. Não existe uma direção de Deus para a nossa vida que enriqueceu. Nós não sabemos o propósito da nossa vida enquanto ricos ou milionários ou alguma coisa do gênero. Então, a sabedoria natural, ela é egoísta, ambiciosa. Amém? O resultado da sabedoria divina são bons frutos, justiça e paz, pacificação. Enquanto que os resultados da sabedoria terrena é a confusão, a desordem e as obras más. Você vai ter a visualização do resultado da sabedoria terrena quando você vê essa confusão, essa desordem, tudo bagunçado, desorganizado. A manifestação da sabedoria divina é a imparcialidade e a tratabilidade. De repente, uma pessoa cheia da sabedoria de Deus vai ser uma pessoa que vai te ouvir ou me ouvir. Nós não temos a sabedoria de Deus, mas a pessoa tem. Quando a pessoa tem a sabedoria de Deus, ela abre os seus ouvidos e fala assim: pode me corrigir. Eu estou de ouvidos abertos. Eu posso me quebrantar, eu posso mudar o meu curso se o teu conselho for um conselho sábio. Então essa é a manifestação de uma pessoa sábia. Ela vai mais ouvir do que falar. Ela é tratável, né? E a manifestação da sabedoria terrena é a mentira contra a verdade. Ou seja, a pessoa ela vai ter uma obsessão com aquela sabedoria e ela vai mentir. Já viu pessoa que mente tanto que acredita na mentira como se fosse verdade? Para ela é uma verdade. Por quê? Porque a sabedoria dominou a sua mente, dominou seu coração, e essa pessoa ela vive um estudo, uma vida de mentira contra a verdade. Alguns exemplos de sabedoria no Velho Testamento, nós temos uma história, 1 Samuel 25, onde um homem chamado Nabal era um homem rico, um homem que tinha posse, tinha fazenda, tinha empregados, funcionários, tinha algumas criações, temos gado, ovelhas, bois,
e ele tinha ali uma propriedade, uma fazenda muito grande. Na época do Nabal, o Davi, ele tinha mais ou menos 400 homens no seu exército. E Davi estava sendo procurado pelo rei Saul, porque o rei Saul tinha inveja de Davi e queria matá-lo, né? Então Davi, ele se tornou errante, e ele andava de um lado para o outro, ele ficava peregrinando, ele dormia em cavernas, dormia em tendas, não tinha um lugar fixo, porque ele era um fugitivo do rei Saul. E cada vez que ele passava pela fazenda do Nabal, como ele tinha um exército, então ele acabava ali protegendo os funcionários de Nabal, protegendo o gado de Nabal, protegendo a propriedade de Nabal, sem Nabal pedir. Mas Davi fazia isso. Ele tinha não, Nabal é um homem que eu tenho que proteger contra os estrangeiros, porque ele faz parte do povo de Israel. Então Davi fazia isso, né? Ele tinha essa prática com Nabal. Nabal era casado com uma mulher chamada Abigail. E é interessante que Nabal é uma palavra hebraica que significa insensatez. Insensatez. Em um belo tempo da história, o Davi precisou de provisões. Precisou de provisões e ele foi até Nabal e falou: Nabal, você sabe que eu nunca fiz mal para você, nunca fiz mal para a sua fazenda. Aliás, eu sempre te protegi dos cananeus, sempre te protegi dos filisteus, eu sempre protegi a tua fazenda sempre foi protegida por mim. Só que agora eu preciso de alguma retribuição e eu preciso de alimento para os meus homens. Eu preciso que você me dê alimento para os homens, água para beber, comida para comer, pão. E Nabal falou assim: eu não mandei você me ajudar. Então o insensato, o que ele fez? Ele falou para o Davi: manda falar para o Davi que eu não vou ajudar ninguém, não quero ajudar, se vira. Quando essa notícia chegou até o Davi ficou cheio de ira, e ele falou assim: eu vou matar o Nabal, eu vou matar toda a casa dele. Abigail ficou sabendo disso, e aí vem a sabedoria. A sabedoria dessa mulher, mulher de Nabal, um insensato, né? Quando ela ficou sabendo disso, ela foi até o Davi e ela levou com ela provisões. As provisões que Davi precisava, ela levou com ela. E aí, para que ela pudesse resolver essa situação de risco de perder o seu marido, de perder as suas posses, perder a sua fazenda, ela se humilha diante de Davi e ela fala assim: caia sobre mim a culpa de Nabal. Ela começa a conversar com Davi, falando: olha, caia sobre mim a culpa, eu tomo a culpa do meu marido sobre a minha vida. O que ele fez eu pago, né? Outra coisa, ela fala para o Davi: Davi, eu preciso te lembrar que você luta as guerras do Senhor. Ou seja, você não luta as tuas guerras, você não luta as guerras de qualquer rei humano. Você foi escolhido por Deus para levantar as guerras do Senhor. Ou seja, se você for contra Nabal, essa não é uma guerra do Senhor, é uma guerra tua. Outra coisa que ela fala como argumento, ela argumenta que quando Davi for rei de Israel, o Davi não pode ter uma mancha na sua história, a culpa de ter matado Nabal por causa de alimento, um conterrâneo. Então você vai ser rei de Israel, você vai levar essa culpa. Não faça isso, né? Então a sabedoria de Abigail foi uma manifestação da sabedoria divina de Deus ali, a sabedoria divina que ela expressou nos seus argumentos com Davi. É lógico que Davi ouviu, né, a sua argumentação, e ele não executou Nabal, não foi contra Nabal nem contra a sua casa. A história conta que Deus, passado algum tempo, o próprio Deus foi contra Nabal. E ele morreu, ficando Abigail viúva. O seu marido morreu por algo que Deus falou assim: não, eu vou tirar esse cara, porque ele é muito insensato. E quando ela ficou viúva, Davi pegou Abigail e falou assim: a partir de hoje você vai ser a minha esposa. Então isso prova aonde a sabedoria pode nos levar, aonde a sabedoria pode te levar. Amém? Outra situação
dessa vez no Novo Testamento, é Estevão. A Bíblia diz que ninguém podia resistir Estevão com a sua sabedoria. A sabedoria de Deus sobre a vida de Estevão era extrema. E a sabedoria de Deus em Estevão era tão grande que ele foi levado ao Sinédrio. E as pessoas que estavam ali, os doutores da lei, né, os mestres da lei, eles começavam a conversar com Estevão. E em Atos capítulo 7, Estevão, inspirado por Deus, ele destila uma sabedoria, posicionando Israel historicamente, com toda a história de Israel ali, é um resumo da história de Israel, ele posiciona Israel e uma metodologia de resistir aos profetas, de resistir a Davi, resistir a José, Moisés. Ele começa a falar tudo isso para chegar em Jesus. Vocês estão resistindo a Jesus, que foi enviado por Deus para salvação de Israel, né? E aí ele traz toda essa contextualização histórica e a sabedoria de Deus, ela resultou em argumentos que são irrefutáveis. E olha que interessante, a sabedoria de Deus é irrefutável. Não dá para você rebater a sabedoria de Deus. Tanto é que os próprios sacerdotes, sumo sacerdote, os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, eles se levantaram rangendo os dentes. Essa manifestação de violência é quando não existe mais argumento. Você tem ali duas sabedorias, a sabedoria animal, terrena e diabólica, e a sabedoria divina com Estevão. E quando ele revela essa sabedoria, a sabedoria animal, terrena, diabólica, movida por inveja e por sentimento faccioso, fez com que aqueles homens matassem Estevão, apedrejando Estevão e rangendo os dentes. Olha que interessante, né? A morte de Estevão, Estevão foi o primeiro mártir, né? A morte de Estevão foi um confronto de duas sabedorias, a sabedoria animal, terrena, diabólica, e a sabedoria que desce do alto, que veio sobre Estevão, e Estevão ali era movido por essa sabedoria, né? E interessante é que essa sabedoria, quando Estevão falou tudo aquilo, o céu se abriu e o Filho do Homem, Jesus, ressurreto, ficou de pé para receber o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Amém? Então isso é um exemplo tremendo da sabedoria de Deus na vida de uma pessoa, dessa vez uma pessoa que nasceu de novo, né? No Velho Testamento nós temos, como não podemos deixar de fora, a vida de Daniel, quando ele foi levado ali para a Babilônia, tinha ali 16, 17, 18 anos, o Daniel, ele se recusou a comer das comidas do rei, ou seja, não vou me contaminar, porque eu tenho temor de Deus, eu temo a Deus, por isso eu não vou pecar. Ele poderia comer as iguarias do rei, ele poderia ficar ali à vontade, ele estava na corte do rei, então ele poderia pecar, ele tinha liberdade para fazer isso, porque ele já não estava mais em Jerusalém, ele não estava mais debaixo da tutela de sacerdotes, ou do próprio templo, ou da sua família. Não, ele foi levado para a Babilônia, e na Babilônia o rei falou assim, não, eu preciso desses homens que são a nata da sociedade israelita para enriquecer a minha corte. Daniel estava entre eles. Daniel fala assim, eu não vou me contaminar. E porque ele teve essa atitude de não se contaminar com as iguarias do rei, o temor do Senhor estava sobre a vida dele. Então, Daniel, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria e inteligência a Daniel e aos seus amigos, de tal maneira que eles foram considerados 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais sábios do que todos os magos, de todos os sábios e astrólogos da Babilônia. Então aí você vê novamente a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena. Os reis, eles tinham uma corte de sábios, de conselheiros, de pessoas que aconselhavam para que ele tomasse as suas decisões, para que ele decretasse, para que ele fizesse suas leis, né? Era
eram imperialistas, ou seja, o império era todo centralizado no rei. O rei, ele dava as ordens e essa ordem era promulgada. Mas para dar essa ordem, o rei, a diferença é que o rei, ele se cercava de sábios. Olha que interessante, né? Como que você tem governado a sua vida? Será que você tem buscado pessoas sábias, conselheiros sábios, palavras para que você possa tomar qualquer decisão na sua vida? Os reis faziam isso, por isso que eles tinham prosperidade, livramento, por isso que às vezes tinha paz no governo, por causa dos sábios. Na multidão de conselheiros não falta sabedoria, não falta Sofia, não falta Chokmah. E Daniel e seus amigos estavam na corte do rei. E o rei ouvia muito Daniel. Ele é uma figura importantíssima no governo de Nabucodonosor, no governo de Belsazar, no governo de Dario e no governo de Ciro. 4 reis. Ele ficou ali durante o governo de 4 reis. A sabedoria de Deus era tanta que ele nunca foi tirado da corte. Ele nunca foi tirado do grupo seleto de conselheiros da corte. Ainda que outro rei tomasse o reinado, ele continuava sendo um sábio a ser consultado. E ele foi consultado em todas esses governos. Amém? Então, a sabedoria, ela é algo tremendo. E a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é uma porção de Deus que vem pelo Espírito de Deus para o teu coração, para a tua mente, e aí você fala. Você tem que verbalizar aquela sabedoria. Ou seja, se você tem por prática aconselhar pessoas, você vai ter uma vantagem. Você não vai precisar se esforçar para aconselhar. Você pode simplesmente pedir a revelação de Deus. Como Daniel pediu a revelação de Deus. E Deus deu a revelação para ele. Deus dava a revelação para Daniel. Por quê? Porque Deus entrega de graça para a glória dele. E Daniel, ele foi ali inspirado por Deus para destilar a sabedoria divina. Então você pode fazer a mesma coisa. Senhor, eu quero a palavra de sabedoria. Me dá a palavra de sabedoria para as pessoas. E de acordo com o propósito do Espírito Santo, ele vai te entregar palavras específicas de sabedoria, né, para pessoas específicas, com propósitos específicos. Ou seja, você vai participar do processo de Deus na vida dessa pessoa. Deus está fazendo coisas na vida de pessoas e ele vai utilizar a ferramenta da palavra de sabedoria para que essa pessoa possa evoluir, edificar-se, ela possa ser restaurada, possa ser salva. Então a palavra de sabedoria, ela vai fazer a diferença em projetos, em profissões, em processos, em tempos que Deus quer mudar algum tempo. Ele vai usar sábios, vai usar pessoas para aconselhar antes de decisões importantes na vida de pessoas. Então você pode ser essa pessoa que recebe a palavra de sabedoria do alto e você fala para uma pessoa que é justamente o Espírito de Deus te entregando de graça, porque você pediu. Não é porque você trabalhou, é porque você pediu. Ele te entrega. Senhor, eu estou disponível. Ele te entrega de graça. E você pode ser um conselheiro sábio. Você pode utilizar essa ferramenta para que você, movido pelo Espírito Santo, possa edificar a vida de pessoas. Possa edificar famílias, possa produzir paz, mansidão, possa produzir algo bom, bons frutos, não é verdade? Então, é muito importante entender isso. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha o que o texto, o livro de Tiago fala. Se algum de vós tem falta de sabedoria, é simples, ele não está mandando você estudar, não está mandando você ler, não está mandando você fazer nada. Você pede a Deus a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. O conhecimento você pode adquirir na palavra de Deus e você pode adquirir pelo Espírito de Deus. O entendimento é a mesma coisa, mas a sabedoria vem de Deus. Exclusivamente de Deus. Então peça a Deus. Senhor, me dá palavra de sabedoria, me dá a sabedoria, me dá a sabedoria. Salomão,
foi considerado o homem mais sábio do planeta Terra. Antes dele, não existiu nenhum homem mais sábio do que ele. Depois dele também, até hoje. Milhares de anos depois, não existiu um homem tão sábio quanto o Salomão. O Salomão adquiriu sabedoria pedindo a Deus. Deus falou, o que você quer que eu te dê? E ele falou assim, Senhor, eu quero um coração ouvinte, um coração entendido. Eu quero ouvir, eu quero sabedoria. E aí Deus falou assim, olha, eu estou surpreso que você não me pediu riqueza, estou surpreso que você não me pediu vitória, eu estou surpreso que você não me pediu honra, eu estou surpreso que você não me pediu poder militar, eu estou surpreso que você pediu sabedoria. Então, através de você, a minha sabedoria, ela vai destilar livremente. E, por causa disso, por causa da sabedoria, ele adquiriu muitas riquezas e teve a glória que ele teve ali no seu reinado, uma bênção. Isso fala muita coisa para nós. No livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz assim, pois o Senhor é quem dá sabedoria. O Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Então o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos guiar. O Senhor quer nos conduzir. O Senhor quer fazer isso. Mas nós precisamos nos quebrantar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, eu não tenho sabedoria. Quando você recebe essa verdade e fala, Senhor, a minha sabedoria não é nada. A minha sabedoria é trapo de imundícia, não serve para nada. Quando você recebe essa verdade no teu coração, e você confessa isso para o Senhor, você começa a ter fome de sabedoria. Senhor, eu estou vendo que eu não tenho sabedoria divina. A minha sabedoria está me levando só para o erro. A minha sabedoria está produzindo muita confusão, está produzindo muita coisa ruim. A minha sabedoria não serve mais para mim, nem para minha família, nem para o meu chamado, nem para a minha profissão, meu trabalho. A minha sabedoria está produzindo perda, desperdício, confusão, inveja, amargura. Senhor, eu não tenho sabedoria, eu preciso da tua sabedoria. Peça a Deus, pede a sabedoria de Deus. Ele dá livremente, não censura, e vai ser dada para você. Amém? Se alguém falar que você tem que trabalhar pela sabedoria, está mentindo, porque a Bíblia acaba de dizer que o Senhor concede a sabedoria. O Senhor é quem dá a sabedoria, entrega a sabedoria. Ele não vende, ele não aluga, ele dá a sabedoria para aquele que pede. Amém? Jó diz assim, Jó 12, 13, diz assim, Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Amém? Então a Bíblia fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Provérbios 16, 16 diz assim, é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Né? Então, é muito importante compreender que a sabedoria, a palavra de sabedoria, ela vai se apropriar de uma porção da sabedoria. E essa porção, ela é mais valiosa do que qualquer ouro, do que a riqueza material, né? E o entendimento melhor que a prata. Então, Senhor, eu preciso dessa sabedoria, que ela é melhor do que ouro. O valor financeiro da sabedoria não existe. Por isso, Deus dá sabedoria, porque ela não tem preço, não tem valor. É inestimável, não dá para você avaliar o valor da sabedoria. Eclesiastes 7:12 diz assim, a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. A sabedoria oferece proteção, como também faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Uma pessoa com muito dinheiro, ela pode se cercar desse dinheiro, cercar de proteção, se cercar de pessoas, se cercar de segurança. Ela pode ter a segurança que a sabedoria também dá. Mas a diferença é que o dinheiro não preserva a vida. A sabedoria leva a pessoa para o céu, o dinheiro não. O dinheiro mantém a pessoa presa na terra. Então ele pode perder a sua vida eterna, ele pode perder a sua vida em Deus. Tendo todo o dinheiro do mundo, ele não tem vida. É uma pessoa morta. A vantagem da sabedoria, irmão, é que além de você ter a riqueza, além de você ter a proteção, você vai ter também a vida eterna. A sabedoria é tremenda.
Tudo bem? Então, os perigos da sabedoria. Vamos terminar com os perigos da sabedoria, né? No livro de Ezequiel 28, de 1 a 19, eu quero ler esse texto porque ele é muito importante para nosso entendimento. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, Tiro era uma cidade, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de um homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sábio do que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda adiante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. O que Deus está dizendo aqui nos primeiros 10 versículos de Ezequiel 28, é que existia um homem, o rei de Tiro, que é chamado de príncipe de Tiro, e ele repete várias vezes, dizendo que esse é um homem. Ele diz assim, você é um homem, mas você se considera Deus. Por que você se considera Deus? Você se considera Deus por causa da tua sabedoria. Você é mais sábio do que Daniel. Não dá para esconder nada de você porque você é muito sábio. Olha que interessante isso. E ele está falando contra esse homem. Ele fala assim, olha, você, porque você estima o teu coração como se for o coração de Deus, eu vou trazer o juízo sobre a tua vida. E aí você tem um perigo, o perigo da sabedoria. A sabedoria vem sobre as pessoas, a sabedoria pode vir sobre a tua vida, mas ela não te livra da queda, não te livra do pecado, não te livra da soberba, não te livra do orgulho. A sabedoria não vai me livrar de nada disso. Então eu preciso saber administrar a sabedoria que Deus me dá. Eu tenho que administrar. Primeira lição, sabedoria não me livra da queda. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, casou lá com 1000 mulheres. Ele levantou muitos altares a muitos deuses na época dele. O homem mais sábio que já existiu foi o homem que mais colocou altares idólatras dentro de Israel, trazendo a divisão de Israel depois da sua morte. Depois da sua morte, o filho dele brigou com Roboão e Jeroboão, e eles dividiram o reino do norte e o reino do sul. Então ele deixou divisão. Isso não é sabedoria, é sentimento faccioso. Por isso a sabedoria não te livra da queda. O que nos livra da queda é o temor do Senhor. É quando você tem a sabedoria, mas não perde o temor de Deus. Você sabe que aquela sabedoria não é sua, você sabe que a glória daquela sabedoria não é sua, você sabe que o resultado da sabedoria não é teu. Por isso, se você dá uma palavra de sabedoria para alguém, entenda isso. O temor de Deus tem que estar no teu coração, tem que estar no meu coração. Porque se o temor de Deus não estiver no nosso coração, nós vamos cair. Nós vamos pensar que nós somos deuses, que nós somos bons, que nós somos ungidos, que nós somos profetas, que nós somos apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, nós somos vice-querubins, somos deuses.
Por isso a importância do temor do Senhor. O temor do Senhor me coloca no meu devido lugar. Eu tenho que me humilhar na presença de Deus. Eu tenho que entender que tudo que é bom vem de Deus, não vem de mim mesmo. Eu não sou capaz de nada. O Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem me elegeu, é o Senhor que me escolheu, não foi minha obra, não foi o meu trabalho, não foi a minha santidade, não foi o meu conhecimento, a minha teologia, não é o meu estudo, não, meu irmão. Escolha divina, não mérito humano. O temor de Deus vai me manter exatamente nesse ponto de me humilhar debaixo da potente mão de Deus. E aí Deus fala, tá bom, você é servo bom e fiel. Você é um servo. O que você tem não vem de você, não vem do mundo, mas vem de mim. Desceu do alto e você soube administrar a sabedoria que eu te dei. Você não se ensoberbeceu, não cresceu o teu coração. E a terceira lição desses 10 versículos é que o juízo de Deus vem sobre aqueles que recebem a sabedoria de Deus e não guardam os seus corações. Então, o fato da pessoa ter sabedoria, ter resultado da sabedoria, não significa que Deus não é contrário a essa pessoa. Então Deus fala assim, você tem mais sabedoria que Daniel, mas diferente de Daniel, eu sou contrário a você. Eu vou resistir você. Eu vou matar você. Eu vou cobrar você, porque a quem muito é dado, muito também será cobrado. A quem muito é dado, não é quem muito conquistou, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Então Deus não é parcial, ele é imparcial, não faz acepção de pessoas. Então, você é mais sábio do que Daniel, mas eu vou levantar os estrangeiros que vão matar a tua sabedoria. Eu vou destruir a tua sabedoria. E se a gente continuar lendo Ezequiel 28, você vai perceber que existia um querubim que no dia que ele foi criado, ele era cheio de sabedoria, ele era perfeito e ele era formoso. Deus criou o querubim perfeito, mas interessante isso, é que ele tinha a sabedoria de Deus. Então você vê o príncipe de Tiro, que era um homem aqui na terra, e você vê o rei de Tiro, que era um príncipe. Na época do príncipe de Tiro, existia um querubim, que ele tomou ali a região de Tiro, era um espírito territorial, e que no dia que ele foi criado, ele foi dotado de muita sabedoria. E o que aconteceu com esse querubim é que ele deixou que a sabedoria enchesse o seu coração de soberba, de orgulho, e por causa desse orgulho ele pecou, e a Bíblia diz que ele corrompeu a sua sabedoria, e foi lançado fora do céu, e a Bíblia diz que ele não mais existirá. Ou seja, se você ler Ezequiel 28, eu sugiro que você leia, você vai ver os perigos da sabedoria. O nosso coração é corrupto. Nós precisamos guardar o nosso coração para não sermos influenciados por um querubim que, apesar de toda a sabedoria que ele tinha, ele deixou o seu coração se corromper, perdeu o temor de Deus e quis ser como Deus, quis ser igual a Deus. Então, é muito importante administrar o dom de Deus, da maneira sábia e da maneira correta. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse texto maravilhoso, pela palavra de sabedoria, por esse dom tremendo que o Senhor nos deu. Eu quero implorar, Pai, que o Senhor me dê sabedoria, porque eu não tenho sabedoria. Eu preciso muito da tua sabedoria todos os dias da minha vida, a sabedoria do alto, Pai. Não me deixa me perder na minha sabedoria, nos meus próprios pensamentos, nas minhas razões, naquilo que eu tenho de conhecimento bíblico. Pai, traz a tua sabedoria para que eu possa tomar as informações e executar o teu propósito nessa terra, começando dentro da minha casa, começando na minha própria vida, começando, Pai, da minha pessoa, em nome de Jesus. Abençoa cada um daqueles que está assistindo esse vídeo, traz, Senhor, temor no nosso coração, traz, Senhor, submissão à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e na próxima nós falaremos de outro dom. Deus abençoe, fica na paz, até mais.